ali o companheiro Daniel, então é o né? Como é que é o nome dele? Vamos voltar lá para a apresentação. É o Gunnar, né? Gunnar. Então, nesse áudio ali, garimpei, achei esse áudio, achei muito legal, né? 1950 e pouco, uma gravação, né, uma entrevista de rádio, e é a própria pessoa falando. Você percebe, assim, né, a emoção dele falando, ali já tinha 40 anos, né? Foi em 1910 que eles aportaram para o Brasil, né, como pentecostais. Então, o movimento pentecostal começou daí, né, com a igreja, que na época não tinha esse nome, Assembleia de Deus, né? Se eu não me engano, no livro ali fala, né? Tinha um nome diferente. Alguém me ajuda aí? Não lembro se é ali que fala ou se eu tinha buscado de outro lugar. Da Assembleia de Deus tinha um outro nome no início. No início do protestantismo no Brasil, pentecostalismo no Brasil. Né? Então fala ali deles. Aqui não está dizendo não. Ok, na página 93 tem alguma coisa. Mas o fato é o seguinte, eles não vieram com esse nome pronto, né? Eles vieram para fazer a obra de Deus, para pregar e para evangelizar. E aí as coisas foram acontecendo, né? Tinha um outro nome. Na página 93, que eles implantaram, iniciaram a igreja de Assembleia de Deus. Isso, mas eu quero dizer assim, no início, quando eles botaram... Quando eles puseram o pé em Belém do Pará, esse nome Assembleia de Deus não existia. É isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Eles começaram o trabalho, colocaram um outro nome, e com o passar de alguns anos, aí eles adotaram esse nome, Assembleia de Deus, né? Em inglês Assembly of God, né? Como é conhecido lá nos Estados Unidos, e a partir daí... Então, Não, Batista é uma coisa, Assembleia de Deus é outra. não. Só um pouquinho. Não, aí você fez uma bela salada, né? Porque veja só, aí você tem que voltar para a reforma. Para responder a tua pergunta, tem que voltar para a reforma protestante. Porque os batistas vieram de lá. A reforma protestante, o grupo dos anabatistas, a gente comentou, você veio a aula passada? Não, por isso que você está fazendo essa pergunta. Né? Então, assim, batista é outro ramo, né? Veio depois. Né? Eles se converteram na Batista, fizeram o seminário Batista, e daí vieram para cá com esse propósito. Então, eles são fundadores da Assembleia de Deus, Sim, que foi aqui no Brasil. sim. Então, as Assembleias de Deus que são fora do Brasil, elas existiram a partir do Brasil. Sim, Então, tipo, as Assembleias dos Estados Unidos, a origem dela é o Brasil. sim. Mas olha só, tem a ver com pentecostalismo. Tem a ver com pentecostalismo. Né? Ou seja, não é um movimento isolado. Inclusive, a gente vai falar aqui, por exemplo, eles vieram para cá em 1910. A gente vai falar aqui já em seguida, se não tiver na transparência, de qualquer forma eu vou falar, né? Que todo o movimento pentecostal, ele surgiu a partir do famoso... Fiz o nome aqui, a Rua Azusa. A Rua Azusa, que é um endereço lá nos Estados Unidos. Aqui ele fala no livro. Me fugiu aqui o nome da cidade. Eu acho que Em Los Angeles. Los Angeles. Onde está? No 89. Na 89? O nome não do pentecostal. Avivamento da Rua Azusa em Los Angeles. Isso. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo também o avivamento do País de Gales. O País de Gales que faz parte do Reino Unido, né? Não é Inglaterra, é um outro país, né? Mas faz parte do Reino Unido e lá teve um avivamento também praticamente simultâneo ao da Rua Azusa de Los Angeles, né? E a partir daí é que surgiu um movimento pentecostal. Então o movimento pentecostal ele nasceu lá na Rua Azusa em Los Angeles. No formato que a gente tem aqui hoje, né? Ou parecido. Então, tudo isso aí é um processo, né? Que foi acontecendo. Então, aí até o que o próprio Nicodemos fala lá atrás, um pouquinho, sobre a questão das igrejas pentecostais históricas, mais antigas, né?
que a Assembleia de Deus fez 100 anos, agora, recentemente, né? Como? 1900, mas é que eles não consideram exatamente ali, né? Tem as datas deles, eu não lembro exatamente, tá? Mas tem aí 100 e poucos anos. E que são consideradas as igrejas pentecostais históricas, né? Já tem mais de 100 anos, né? Bastante tempo. Então, qual que seria a linha? Principalmente aqui é mencionada a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, né? Que é oriunda, né, desse mesmo movimento dentro da Assembleia de Deus. Forte ênfase nos dons espirituais, cura, profecia, línguas e milagres. Bem diferente das igrejas reformadas, protestantes, né, que não dão ênfase nenhuma a esse tipo de manifestação. Né? A ideia que prevalece nas igrejas tradicionais é que os dons espirituais, cura, profecia, milagres, línguas, etc., foi um fenômeno que aconteceu lá em Pentecostes com o propósito de explodir a igreja, de fortalecer a igreja. Certo? E foi uma coisa isolada que aconteceu lá. Né? E que depois deixou de acontecer e que hoje eles não acreditam, eles não creem, né? E por isso a dificuldade deles de se relacionar bem com os pentecostais e com os neopentecostais por causa disso, não é? Porque existe muita incredulidade no sentido de crer que esses dons eles realmente vêm do Espírito Santo e não são mesmo motivados pela própria pessoa, pela alma, pelas emoções, né? Simplesmente isso. Né? Então eles não aceitam esse tipo de manifestação. Muito menos nas cerimônias públicas, nos cultos. Né? Alguns toleram alguma manifestação desse tipo em retiros de jovens, né? Em eventos específicos, tá? Uma coisa bem assim. No culto mesmo, na reunião pública da igreja, se você tiver qualquer tipo de manifestação dessa, vai chegar um diácono do seu lado, vai bater no seu ombrinho e vai chamar você para conversar. Né? Com certeza. 5 minutos, no máximo. Menos, né? 10 segundos. Voltou-se para um público de baixa renda, de modo geral. Né? Na verdade, as igrejas pentecostais, né, tem uma veia evangelística, que já nasceu junto com o movimento, essa ênfase de evangelismo. Né? E, tipo assim, vamos pregar até para poste. Né? Então, o que vier é lucro. Então, vamos pregar. Né? Então, o que vem, e a mensagem ficou mais forte, teve uma hora pego, né, na população de baixa renda. Estabelecimento dos usos e costumes, questão de saia, cabelo, não usam joias, maquiagem, etc. Né? Faltou um corte ali, né? Mas isso foi estabelecido para diferenciar o crente do ímpio. Né? Para colocar a oposição, luz e trevas. Não, então isso é luz e isso é trevas. Né? Então isso prejudicou bastante as igrejas. Né? Não que elas não tenham crescido, mas formou um estereótipo, um padrão, né? E que praticamente fez com que essas igrejas também se isolassem, principalmente por causa disso, dos usos e costumes, né? Que eram uma prática bastante comum, ainda é, né? Apesar de ter diminuído um pouco, mesmo nas igrejas mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, a congregação ela é muito isolada, né? Muito isolada mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas faz parte desse primeiro movimento aí. Cânticos congregacionais moderados, harpa cristã, né? Hinos, mas isso os reformados também. Né? Vamos cantar o hino 247. Né? E vamos lá. Né? Órgãozinho. Né? Tem diferenças, a congregação cristã trabalha muito com orquestra, com banda. Né? Eles têm
A assembleia também, mas mesmo assim um pouco menos. A congregação é mais forte nesse ponto aí. Né? E a congregação... A assembleia, na verdade, ela derrubou para 2 árvores, né? Para Uma 500 árvores hoje, né? Não. A histórica, não. A mãe era uma só, né? Madureira Depois não é. dividiu o movimento da Madureira, a convenção. E a do Belém, ela luta mais por terra, assim, Né? a Madureira também. Menos, né? E hoje é uma Babel, né? Tem 359.425. E a outra característica, a arquitetura padronizada dos templos. Né? Eles têm realmente um estereótipo de construção de templo. Né? Eu não vejo nada contra isso, muito pelo contrário. Né? Eu acho isso interessante. Mas, ao mesmo tempo, limita também. Né? Por exemplo, nós aqui, se a gente tivesse que seguir um determinado padrão, talvez a gente teria uma certa dificuldade. Né? E, na verdade, não é o templo que faz a igreja. Né? O que faz a igreja são as pessoas que congregam, que vivem a sua fé, né? No dia a dia. Mas é um diferencial, né? Eu dou uma frase no Facebook. Aham. Deus não habita nas igrejas. Né? Isso, Ele habita só no nas coração corações. dos homens, é isso mesmo. Meu sobrinho que postou e eu compartilhei. Não sei se é... É isso mesmo, né? Mas a ideia aqui é o que a gente chama aí na mídia, né? É o que o pessoal chama de identidade visual, né? Quem já mexeu um pouquinho com isso sabe. Então a ideia disso é o seguinte, você bate o olho, você já sabe o que é. Né? Tem muitas outras religiões que fazem isso, os mormons fazem isso. Né? Uma igreja mormon, você enxerga ela, né? Você já sabe, é mormon. Quando começa a crescer muito, assim, o que é essa identidade? É importante, né? É bom, né? Ajuda, mas que isso não seja, né? Esse é o problema, entendeu? É que às vezes você coloca uma coisa que é boa, mas quando você começa a se prender àquilo e esquecer a essência, aquilo que o reverendo Augusto falou ali, né? Você não pode esquecer a essência, né? Examinar e tudo, retém o que é bom. O que é bom, use, né? E faça funcionar, ajuda. Mas não que isso venha a ser, né, um empecilho. É, como eu disse no começo da Assembleia de Deus, assim, que nem estabelecendo ali os costumes, Aham. no começo, assim, realmente, a intenção era boa, era para trazer uma santidade pro Isso. povo, assim. Só que com o tempo ficou aquela obrigatoriedade de que não santifica a pessoa. Exato. Com certeza não santifica. E o que é pior, você passa a discriminar as pessoas que têm um comportamento diferente do seu. E você começa a dizer, eu sou cristão, você não é. Porque você está de boné dentro da igreja. Numa igreja Assembleia de Deus, você não poderia estar de boné dentro da igreja. Aqui você pode. Né? E não precisa tirar. Isso não vai afetar a sua santidade. Né? Oi? Não entendi. Ó, mas tá... Torcendo para fora ali, hein? Não, beleza, sem problema. Vamos fazer um paralelo aqui sobre... Acabou ficando meio pequenininho, né? Desculpa, mas acho que dá para ler, né, pessoal? A questão do... um paralelismo ali, né? Do protestantismo histórico e do pentecostalismo. Então, ênfase na Bíblia, ênfase na experiência religiosa. Certo? Essa é a visão... Vamos lá, a visão do Instituto Rockmore. Estou só passando aqui para vocês, né? Nós não temos ênfase só na experiência religiosa, né? Nós temos muita ênfase na Bíblia, hein? Mas o pentecostalismo foca somente na ênfase na experiência religiosa? Somente? Não, não é isso, nem é isso que está escrito aqui, e nem é isso que eu estou dizendo. Quando você diz ênfase, é o ponto forte, O carro-chefe, vamos é o dizer carro-chefe. assim. Bem, entendi. Não é exclusividade, não é exclusivamente, é uma ênfase. Ok. Batismo no Espírito Santo, pensamento, né? Batismo no Espírito Santo ocorre com a conversão. O cidadão converteu, ele já é batizado no Espírito Santo. Esse é o pensamento histórico, né? Ops, desculpa aí. O pentecostal, ele entende que pode ocorrer na conversão, o batismo do Espírito Santo, pode acontecer, ou pode ser uma experiência posterior, certo? E só um detalhezinho, gente. Tem base bíblica para um e tem base bíblica para o outro também, ok? Se você estudar a Bíblia, você vai achar
justificativa para isso e vai achar justificativa para o outro também, sem grande dificuldade. Batismo no Espírito Santo não tem evidência externa. É o pensamento reformado. Batismo no Espírito Santo tem evidência externa, principalmente falar em línguas. O pentecostal pensa assim. Dom de línguas não é para todo crente. O pentecostal, o dom de línguas é para todo crente. Então, pequenas diferenças. Histórico, interpretação literal da Bíblia. Literal. Pentecostalismo, interpretação alegórica da Bíblia. Né? Alegorias, representações. Histórico, dom de profecia é para exortação. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de interpretação, tá, gente? Quando a gente for falar de exegese, de homilética, não, tem um outro termo. Hermenêutica, obrigado. A gente vai estudar hermenêutica e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre interpretação. Aí vocês vão entender melhor o que é interpretação literal e o que é interpretação alegórica. Tá? Nós vamos aprender isso aí. É um dos próximos. Acho que acho que o terceiro módulo a partir de agora. Permanece firme e chega lá. Chega lá, persevera. Dom de profecia é para exortação. Dom de profecia é para prever o futuro. Né? Eu não concordo com essa frase, né? Mas tipo assim, existe essa linha em algumas igrejas. Eis que te digo, né? Você vai se casar ainda esse ano. Né? Dando um exemplo aqui. Eis que te digo, esse ano você vai ter uma grande prosperidade. Não sei o quê. Então, isso é prever o futuro. Né? Não com essa palavra prever o futuro como né? Parece cartomante. Né? Cartomante. Mas, né? A gente mesmo já presenciou aqui, ó, Deus você ia ter um acidente de carro e eu estou dizendo aqui agora que Deus me revelou que você está sendo livrado, liberto dessa situação, você não vai passar por isso. Né? Isso é prever o futuro. Né? Isso é prever o futuro. Deus pode fazer isso? Pode e faz. Né? No nosso entendimento. No entendimento deles, não. Dom de cura não é enfatizado. Né? Veja só, isso quer dizer que eles não oram, né, pela cura das pessoas? Não é isso o que está sendo dito aqui. Porque está sendo falado do dom espiritual de cura. Né? Dom espiritual de cura, as igrejas reformadas tradicionais não fazem isso. Aqui, entre os pentecostais, dom de cura é muito enfatizado. Isso é uma verdade. Dom de línguas não é utilizado publicamente. Aliás, o dom de línguas não é utilizado, até porque ele, né, as outras coisas lá já mostram isso. Dom de línguas no pentecostalismo é utilizado publicamente. Né? Vamos lá. Pois não. Olha lá, o pentecostalismo. Esse quadro diz respeito ao pentecostalismo, a princípio, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. Não, porque aqui a tabela só tem os dois. Claro, sim, mas essa tabela é pentecostalismo e igrejas reformadas. Essa foi a primeira fase do pentecostalismo no Brasil. Teve uma segunda fase, que daí já entra a partir da década de 50. Né? E aí começaram a surgir outros movimentos também pentecostais. E aqui entraria, na verdade, o neopentecostalismo aparece bem depois ainda. Né? Então aqui ainda é o pentecostalismo, mas já na sua segunda fase. Aí aparecem denominações como Igreja do Evangelho Quadrangular, que essa sim nasceu nos Estados Unidos, né? E daí veio através de missionários para o Brasil. Igreja Deus e Amor, exemplo, Igreja O Brasil para Cristo. Né? Também são igrejas pentecostais dessa segunda fase, nasceram a partir de 1950. Né? Forte ênfase em curas e
milagres. E algumas das coisas que a gente já tinha visto lá na primeira fase, mas essas igrejas da segunda fase, muito forte, né? Cura e milagre. É uma ênfase dessas igrejas. E aí teria o neopentecostalismo. Eu já vou entrar aqui, mas eu tenho algumas outras coisas para mostrar de lá. Né? Mas eu vou entrar já no neopentecostalismo, para a gente já fechar esse ciclo, até porque o Sandro também falou ali, né? Extremamente novo, recente, né? Desdobramento do pentecostalismo, com certeza. Por isso o nome neo. Neo é um prefixo do grego, né? Que quer dizer novo. Neo é novo, vem do grego. Principal característica, o uso da mídia e modernas tecnologias. Prática pública do exorcismo, né, uma palavra também meio forte, mas se aplica. E pregação da prosperidade. Continua enfatizando curas e milagres, que é o que já vinha do pentecostalismo no segundo momento. Né? Ênfase da música como instrumento de relacionamento com Deus, uma ênfase bastante forte nisso. Aí, alguns comentários, né? Unção que faz a pessoa cair, unção do riso, unção da prosperidade, forte apelo ao êxtase espiritual. Né? Êxtase é aquela sensação, né, de plenitude. Aí tem um videozinho de um ícone do neopentecostalismo chamado Benny Hinn. Né? Benny Hinn é um pastor americano. E, tipo assim, eu não sei quantos aqui nunca ouviram falar de Benny Hinn. Nunca ouviu falar nada de Benny Hinn? Já leu alguns dos livros dele? Bom Dia, Espírito Santo. Ok. Benny Hinn, então vocês vão ver um videozinho dele. A hora que você vê, você já vai identificar ele com outros pregadores que você provavelmente já ouviu. Né? Mas ele é um ícone, é uma pessoa assim, de expressão, né? Bastante forte, americano. E influenciou bastante pessoas aí, Brasil, mundo afora, né? Deus manifesta assim muito forte, né? E até ontem eu vi um videozinho do Silas Malafaia falando sobre Benny Hinn, defendendo o Benny Hinn em algumas coisas, né? Contando a experiência de quando ele conheceu o Benny Hinn. Então é bem interessante. Aqui é um evento que aconteceu na África do Sul. Está legendado em português, ele está falando em inglês. Né? Benny Hinn já veio muitas vezes ao Brasil. Mas eu achei esse vídeo interessante pelo assunto. E não vou passar o vídeo todo, é claro, mas só para a gente dar uma pinceladinha. Né? Quando você fala em Benny Hinn, quem é Benny Hinn? Né? Qualquer cara dele. Né? Não, nesse pedaço que eu vou mostrar, não mostra. Né? O derramar. Né? Mas o próprio Silas Malafaia teve em Toronto, no Canadá, que ele menciona lá, quando ele foi ver. Né? E ele também, o próprio Silas era reticente a essa questão do cai, né? Como é que o cara cai, como é que não cai, porque não cai, como é que não é, né? E aí, nesse dia, o próprio Benny Hinn falando, né, que ele não sabe porque as pessoas caem, ou porque as pessoas não caem, né? Mas o que ele sabe, né? Isso o Silas Malafaia, tem um videozinho lá, procurem depois, né? Ele vai falar melhor que eu. Né? Mas ele dizendo assim que o que ele sabe é o seguinte: as pessoas caem e levantam curado. A pessoa cai e levanta falando em línguas. Outra pessoa cai e levanta com a vida transformada. Né? Então ele falou assim, é isso, eu não tenho o que dizer. Né? Acontece, e normalmente quando acontece, o resultado disso, o fruto disso, é muito bom para a vida da pessoa. Agora, porque cai ou porque não cai, isso não é um problema mesmo. Se é do Espírito Santo, ele faz do jeito que ele quer. E daí o Silas Malafaia falando sobre isso, no momento da reunião lá, no Canadá, diz que o Benny Hinn só fez assim, né? Recebam o poder de Deus. Né? Diz que era mais ou menos 30, 40 mil pessoas dentro de um estádio, né? E ele foi passando a mão, assim, como eu estou fazendo aqui, à medida que a mão ia passando, 40 mil pessoas, né, caíram, né, até aonde a mão dele foi. Né? Aí diz o Silas Malafaia contando que ele, por N motivos, ele estava num cantinho do palco, então ele estava olhando até o Benny Hinn de costa, e aonde ele estava, a mão do Benny Hinn não chegou.
E aonde a mão do Benihim não chegou, ninguém caiu. Né? Mas à medida que ele ia passando a mão assim, todo mundo ia caindo. Aí o que acontece? Os tradicionais vão dizer, não, isso aí é armação, isso aí é tudo combinado, é igual a ola em estádio de futebol. Né? Agora, né? Deixa um cara desse ter uma experiência, né? Aí não tem outro jeito, porque o que você vai fazer? Né? Ou o cara tem essa experiência, né? E vai chegar e vai dizer, poxa, é isso mesmo, né? É real, é o Espírito Santo mesmo e tal. Ele tá junto com o Jabes Alencar, foi Tá, ele? isso mesmo. Ih, acho que é nós agora. Foi o Jabes que levou ele, é isso aí. Acho que é nós agora. Isso aí. Deixa eu ver se vai precisar mudar a tela. Oi? Ele é bem conhecido, né? Realmente ele é um ícone. Ladies and gentlemen, I've come to South Esse é Africa Benihim. on this trip with really one message: a fresh anointing. Lift your hands and say, a fresh anointing. Say, dear Jesus, a fresh anointing. África do Sul. Blessed Lord, a fresh anointing. Now you must understand something. Without the anointing, we die. Without the anointing, we wither away. Without the anointing, we cannot survive. Without the anointing, we cannot